Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como muita gente pediu, hoje eu estou trazendo a vocês dicas de matemática para ajudar na prova do Enem. Nos últimos Enems que eu fiz, nas últimas duas provas principalmente, eu tirei acima de 750 e é uma nota relativamente boa, né? E essas dicas que eu vou trazer para vocês são tanto para as pessoas que têm facilidade para matemática e principalmente para quem não tem facilidade. Essas dicas funcionaram muito bem comigo, apesar de eu ser assim, já ser assim, relativamente bem matemática, assim, nunca tive muita dificuldade. Mas essas dicas são interessantes porque tem coisas aqui que muitas pessoas acabam esquecendo e que são fundamentais para uma boa pontuação. Bom, a primeira coisa que eu acho que é muito importante na prova de matemática é o seguinte: comecem pela prova de matemática quando for fazer a prova do Enem. Porque a prova de matemática agora ela é feita com a prova de ciências da natureza, né? Apesar de ser duas áreas que tem bastante pontuação, se tu acerta 30 questões de matemática ou 30 questões de ciências da natureza, 30 questões de matemática vão beirar uns 800 pontos, 30 questões de ciências da natureza vão beirar uns 700 e pouquinho. Ou seja, aí tu já consegue ter uma diferença de pontuação com a mesma quantidade de acertos. E assim, ó, para a prova de matemática, eu digo, acho que a prova do Enem, assim, é a ciência da natureza, as ciências que tem mais pegadinhas, assim. Tem questão ali que é fácil, mas eles colocam sempre muitas pegadinhas. Inclusive, eu já reparei que eles colocam as pegadinhas principalmente nas primeiras opções das alternativas. Não estou dizendo para vocês que sempre a resposta vai ser letra D ou letra E, mas muitas vezes eles colocam ali na letra A, na letra B, respostas que a pessoa foi fazer a conta de primeira, viu, pensou que era aquilo ali e tipo, esse aqui, assinalou, errou. Não, é porque eles fazem muita pegadinha, então tem que ler com muita atenção, tem que ver muito bem os gráficos às vezes são gráficos parecidos, mas modificam os valores ou a variável ali, e isso aí já modifica toda a prova. Bom, a primeira dica que eu dou pra vocês, mas já a segunda, eu falei que eu não fazia resumo pra estudar pra prova, assim, mas eu fazia anotações importantes. As anotações importantes de matemática estão, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Aqui de geometria espacial e aqui de geometria plana. O que seria isso aqui? Se eu chegar mais pertinho vocês vão ver. Ali, ó, aqui são todas não todas, assim, mas eu digo assim, tem um pouco aqui das equações que a gente precisa para saber na prova. No caso aqui, são as fórmulas espaciais e fórmulas planas das formas geométricas. O Enem cobra bastante questão sobre perímetro, sobre o volume, sobre bastante coisa assim, e eles não dão formulário na prova. Ao contrário de muitos vestibulares sem vestibulares, por exemplo, o vestibular daqui da UFSC, ele dá os formulários, mas o Enem não dá o formulário. Ou seja, então é necessário a gente saber os formulários para a prova. Principalmente assim na parte da matemática espacial ali, que cai bastante coisa. Sempre quando cai, por exemplo, uma caixinha de sorvete, já caiu um cone ali. Uma bola, cai uma esfera. Um terreno, cai um quadrado ou cai um cubo de repente, sabe? E sempre cai. Das 45 questões, sempre cai 7, 10 questões só assim. Uma outra coisa muito importante que eu acho também que, assim, é necessário focar bem e que você consegue realizar, por exemplo, acho que uns 20, 25% da prova de matemática, é saber regra de 3. Com regra de 3 você consegue dominar quase a prova inteira de matemática. Consegue fazer porcentagem, aí consegue fazer questão de raciocínio um pouco mais lógico. E aí, tu sabendo dominar a regra de 3, tu consegue, assim, ter um grande leque, assim, sabe? Além disso, é importante saber também naquela parte da matemática, da parte de média, mediana, sempre cai bastante questão sobre isso, então é bom saber também bastante essa parte. Mas como é umas dicas mais gerais, não assim dicas de conteúdo, é isso que eu estou falando aqui pra vocês, né? Aqui, ó, por exemplo, ali foi mais ou menos da parte geométrica, mas aqui, ó, fiz sobre progressão aritmética, por exemplo. Aqui tem as fórmulas e aí eu sempre coloco bem destacado uma fórmula que é preciso lembrar. E assim, ó, uma coisa muito importante, por exemplo, aqui, ó, soma ou multiplica. Que isso aqui é um macetezinho que é utilizado, sabe? Então, assim, ó, outra dica importante, não seria a terceira dica, mas eu já estou perdido no meio do vídeo de matemática.
Outra dica importante é essa parte também de assim, ó, que é muito difícil de decorar tudo, sabe? E assim, é maçante. Infelizmente tem que saber, mas é maçante. Mas tem um jeito diferente de decorar, de aprender, assim. Como ali eu sou uma, multiplica, tem vários, sabe? Tipo, então, ou seja, tu consegue, por exemplo, meio decorar ou fixar essa fórmula, isso na cabeça, só com algumas coisas que você lembra, uma piadinha, uma frasezinha interessante, isso aí já ajuda. Bom, e aí por último, que eu vou dar uma dica pra vocês importante, está aqui, ó. Vou tirar aqui o negócio pra mostrar pra vocês, deixa eu mostrar. Aqui, ó. E seria isso aqui. Seriam provas antigas do Enem. Eu acho que a parte mais importante para aprender matemática é com provas antigas. Eu sempre fazia provas antigas, como eu já sempre citei. E eu imprimi isso aqui, tem encadernete, tipo aqui, em Florianópolis tinha uma loja no centro de Florianópolis que era bem baratinho, só eram 6 centavos a impressão. Então eu já imprimi bastante, assim, pra estudar. Aí o que eu fazia? Eu chegava nas questões, é bom porque tem impresso, porque tu consegue arriscar em cima das questões, né? Mas se você também não tiver impresso, pode fazer pro PDF, não tem problema nenhum. E também não gasta papel pra natureza, né? Aí você vinha lá, ia fazer as questõezinhas, todo dia lá, fazia as questões e corrigia as questões que eu não acertava. Eu refazia, procurava na internet. Inclusive, tem muitos professores, como eu já citei, o professor Procópio do Matemática Rio, se não me engano, o professor Ferreto também. Eles publicam na internet. O professor Procópio, eu sei que tem certeza, porque eu estudava bastante e assim. Estudar resolvendo as questões. Tipo, resolveu a questão, não acertou a questão, procura na internet a questão, só começa a escrever assim a questão, tipo aqui, ó, essa daqui. Bota assim, ó, Enem, um gesseiro que trabalhava na reforma de uma casa, já vai aparecer a questão. Aí tu já bota no YouTube ali, tu já aparece em vídeo e também já aparece a resolução dessa questão. Escrita, assim. Então eu acho que é uma forma muito, muito interessante de aprender, sabe? E não é uma forma maçante, tu acaba aprendendo, principalmente para matemática, é importante fazer isso, que matemática é prática. Então, tu tem que saber a parte teórica, a parte da fórmula, a parte da teoria ali, mas para pegar bem, fixar bem na cabeça é prática, e eu acho que isso aqui é fundamental. Acabou as provas do Enem? Pega Enem PPL, que é o Enem para pessoas privadas de liberdade. Acabou o Enem PPL, pega simulados que tem resolução. Pega simulado, ó, simulado QG, simulado do ProEnem, simulado do Estude. Vai pegando simulado que tem na internet, que tem um monte de simulado disponível. Tem site que faz até o simulado online, tu já consegue ter até uma nota de mais ou menos que tu ia tirar, isso é muito interessante também. E aí, o que eu fazia para não me perder? Eu fazia aqui, ó, uma folhinha e ia riscando todos os nomezinhos. Por exemplo, aqui, ó, simulados. Aí tinha os simulados de linguagem, isso aqui é na parte de linguagem, né, da parte de humanos, da parte de natureza, na parte de matemática. Aí eu também fazia os simuladozinhos do QG do Enem. Eu peguei simulado do poliedro para fazer, da ESAG e do colégio FB, que também tinha para fazer. E aí eu ia marcando ali, fiz, risquei. E assim para ter um controle, sabe? E eu acho que para matemática era isso. E uma dica bem importante também é assim, ó. Matemática. Se você for estudar trigonometria em matemática, que é o cão chupando manga, você tem que ter uma base muito, muito, muito boa na matemática básica, seja em soma, multiplicação, divisão, principalmente na parte de fração, sabe? Conseguir resolver a parte da fração. Ou seja, se você tá se ferrando ali para conseguir fazer. Nossa, trigonometria cai bem pouco no Enem, mas é uma matéria bem difícil, tipo logaritmos, essas coisas assim, sabe? Vê se não tá com problema na base. Vê se não tá com problema na primeira parte da matemática. Na matemática de soma, na matemática de divisão, na matemática de subtração. Porque às vezes o problema não tá lá. O problema tá no começo. Isso aí já acaba dando problema em tudo, sabe? Se tu não tem a base boa, tu não vai conseguir subir os outros degraus porque tu vai despencar. E aí isso aí não é legal. E essa dica também é muito importante para física e para química. E eu vou fazer um vídeo sobre química, física, naturezas humanas e todas as naturezas, redação também. Mas eu trouxe hoje de matemática e foi um pedido de vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado, que a minha intenção aqui é ajudar vocês. E como eu sempre digo no final do vídeo, uma boa sorte nessa trajetória. Tchau, tchau.